Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Pastor Beto Fernandes entrando aí na tua casa, no teu carro, sentando na tua mesa, sentando de carona aí, né, para falar da palavra de Deus. E nós estamos falando de 7 coisas que nos colocam acima. A primeira é permanecer sobre a poderosa mão de Deus. Falamos já disso, né? Depois, permaneça na graça. E hoje, permaneça sobre a autoridade. Aleluia! Vivemos em um mundo, irmãos, no qual a iniquidade e as atitudes desafiadoras e rebeldes proliferam, né? Aumentam. Jesus fala dos últimos dias dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24:12. Que coisa terrível, né? Parece que Jesus estava aqui nos nossos dias. Na verdade, ele já conhecia os nossos dias, porque Deus é o Deus da eternidade. Deus é o ontem, hoje e é para sempre, né? E Pedro advertiu sobre as pessoas se esfriarem de quase todos. Não é verdade? Aleluia, né? Pedro advertiu que as pessoas ficariam orgulhosas, arrogantes, se esfriariam, desprezariam as autoridades, segundo a Pedro 1:10, né? Nós vemos as pessoas falando mal de autoridade, né? O nosso presidente é uma pessoa que falam muito mal dele, né? E as pessoas não têm mais temor. 1 Pedro capítulo 1, verso 10. Aleluia. Embora, aleluia, Paulo vivesse em uma época em que os governos não eram necessariamente favoráveis e as causas justas, ele advertiu os cristãos romanos a se submeterem às autoridades governantes e dedicarem respeito e honra aos que ocupavam posições de autoridade. Romanos capítulo 13, o verso 1 ao 7. A advertência de Paulo poderia, né, hoje parecer ingênua para algumas pessoas. Aleluia, né? Dadas as atitudes que vemos ao nosso redor. Mas Jesus e Pedro nos advertiram sobre os dias em que vivemos. É importante lembrar, irmão e irmã, que fazemos parte do reino de Deus. E o reino de Deus opera dentro das diretrizes e princípios de autoridade. Quando nos alinhamos com o sistema de Deus, o resultado são as bênçãos. O Evangelho de Mateus apresenta a história do centurião romano, cujo servo caiu doente, e o centurião de Jesus, aleluia, não é verdade? E o centurião diz a Jesus, não o centurião de Jesus, diz a Jesus. Mateus 8, do verso 8 ao 9. Senhor, não sou digno de que entres na minha morada, mas apenas mandando uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo, a este vai e ele vai, ao outro vem e ele vem, e ao meu servo fica, faze isto e ele faz. Jesus surpreendeu a fé do centurião e curou o seu servo. Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião, que estava diretamente ligado ao seu entendimento acerca da autoridade. Quando nos alinhamos com a autoridade, estamos em posição muito melhor que vemos as bênçãos de Deus fluírem em nossas vidas. Uma das maneiras de sermos elevados, quando respeitamos, honramos autoridades espirituais que foram designadas para declarar a palavra de Deus em nossa vida. O autor de Hebreus adverte, seja obediente aos seus pastores, ouça o conselho deles, Hebreus 13:17, a mensagem. Aqueles que têm pastores sábios declarando a palavra de Deus com exatidão de forma amorosa sobre sua vida, são pessoas verdadeiramente abençoadas. Somos levantados quando recebemos a palavra de Deus e de líderes piedosos. Algumas pessoas são muito rebeldes. Elas não querem se submeter a ninguém. Ainda que adote externamente uma aparência de submissão, elas continuam a carregar dentro de si rebelião. O orgulho e a rebelião fazem com que as pessoas entrem em divergência com todo tipo de autoridade. Deveríamos respeitar e aderir às diretrizes da autoridade estabelecidas, desde que elas não contradigam o ensinamento da Bíblia. Devemos obedecer às leis e os mandamentos, que não nos conduzam a atividades ilegais, antiéticas e imorais. Esse tipo correto de submissão aos líderes cívicos, empregadores e líderes espirituais nos traz cativeiro. Em vez disso, em vez de trazer bênção, eles trazem prisões. Amém? Mas
permanecer sobre a autoridade ajuda-nos a colocar em posição superior de vida. Então, meu irmão, minha irmã, nós falamos sobre permanecer em autoridade. A autoridade não quer dizer mandar, a autoridade quer dizer submeter às autoridades. Submeta às autoridades espirituais, desde que elas não contrariem a Bíblia. Submeta às autoridades civis, desde que elas não contrariem a Bíblia. Se elas contrariarem os ensinamentos bíblicos, você não tem como obedecê-las, porque elas vão trazer maldição na tua vida. Mas aquelas autoridades que obedecem à Bíblia, os mandamentos, aquelas autoridades, tanto civis como espirituais, piedosas, piedade quer dizer que anda na palavra, amém? Você deve se submeter, sim, e isso traz grande galardão na sua vida com bênção. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes. Submeta a autoridades, mas examine se elas obedecem à Bíblia, que elas não firam a Bíblia. Amém? Em nome de Jesus, amém.